O Sukuna da Era Heian é realmente mais forte do que o Sukuna no corpo de Fushiguro Megumi? Sim, mas tem um lance aí que é situacional, né? A situação de um pro outro é muito diferente. É muito diferente. Quando vemos a diferença de um para o outro, principalmente lembrando do combate contra o Gojo, onde Sukuna venceu a batalha através das 10 sombras, muita gente afirma que sem o Mahoraga, o Quatro Braços não teria nenhuma chance contra o Honrado. Teria, só que nem eu já falei, tem outras formas de você counterar o infinito. Tem como. Já falei aqui, mas tem o caso da Força Bruta, que seria isso aqui, ou expansões, expansões e expansões e expansões, né? Quebrar por força bruta eu acho que é uma parada meio, não muito prática, mas aqui também envolve o Jogo e a Hanami, que não era do mesmo nível, nem ferrando do Gojo, né? Então já tem isso aí. Mas tem também o próprio lance da expansão de domínio, que é acerto garantido, e ele poderia continuar usando isso. Então, tem aí algumas formas dele poder sim burlar o infinito, embora é óbvio que o Mahoraga era a melhor forma. Tanto é que foi o que ele usou, ele escolheu usar essa forma. E isso levanta a dúvida central deste vídeo: qual das duas versões é realmente a mais forte? Lembrando que essa foi uma das sugestões do senador Ordem e Progresso 007. Então, se você quer ver algum tipo de vídeo ou dê a minha opinião sobre o que você perguntou, deixa aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo especial sobre isso. Tamo junto! Relembrando as principais habilidades do Meguna, precisamos entender que nessa versão ele ainda não possui o último dos seus dedos, por mais que ele tenha, entre aspas, compensado isso com um banho na alma de Fushiguro e a absorção do seu corpo original. A absorção do corpo original foi o que deu mais poder. O banho foi mais pra ter controle, né? Eu acredito que tenha sido isso. O banho foi mais pra ele literalmente jogar a alma do Megumi lá embaixo. Falar, vaza, desce, irmão. Desce, fica aí embaixo. A reversa do Takaba é chorar até morrer. É a depressão. A técnica reversa do Naoya seria o quê? Se mover a 60 quadros, ficar parado. Jogar estátua com os inimigos. Se ele ficar paradinho, quem se mexer primeiro perde, mano. É isso. Após esse processo, o ego de Megumi definitivamente não é um problema. Ele estaria adormecido em profundo desgosto, e com essa liberdade com o corpo, o Sukuna pode reinventar a técnica das 10 sombras como ele quiser, e melhor, aproveitar do Mahoraga já domado em campo de batalha. Outra coisa é a totalidade, tá? O jeito que que o Sukuna usa a mecânica de totalidade é muito boa, é muito diferente, e eu quero fazer um vídeo só sobre isso, né? No caso, eu vou fazer um vídeo só sobre o Sukuna no corpo do Megumi. Mas a totalidade é uma mecânica que o Megumi não usa tanto. Ele até usa, mas não tanto. E o jeito que o Sukuna pensou em usar ela, até com a Quimera Agito, é um jeito bem interessante, bem interessante. Já o Sukuna da Era Heian, apesar de não contar com uma segunda técnica inata, recebeu o corpo ideal para qualquer tipo de luta. 2 bocas, 4 braços, toda a composição que o consagrou como rei. A Kamutoki também entra nessa jogada, afinal, a primeira aparição deste Sukuna é visto com o armamento, sendo um dos pontos essenciais para análise. Sim, a Kamutoki, mano, é o que faz ali o filtro, né? Ataque em área, quem é fraco morre lá na hora. E ele fica lá apelando, usando desmantelar, Kamutoki, desmantelar, Riten. Riten a gente nem sabe o que faz, né? A Riten, como não foi apresentada, nem vale mencionar. Antes... A Riten só vale mencionar pra mostrar que, cara, a gente não viu um Sukuna 100%. Ele tinha 2 armas e só usou uma. Então, tipo assim... Tinha mais coisa aí, mano. Que você se pergunte, tanto a expansão de domínio quanto a técnica inata do Sukuna, não precisamos citar, afinal, ambos possuem elas em seu melhor estado, seja o santuário, seja o clivar e o desmantelar, tá ok? O corte mundial que o Sukuna já possui a maestria nessa versão não é uma exclusividade para a comparação com Meguma. Mas assim, ainda assim, ele tem 4 braços, né? Ele consegue usar o cântico com 2 bocas, ele consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, mano. Ele é tipo... Ele é literalmente um boss final, cara. Ele consegue fazer muita coisa simultaneamente. Mas tem uma diferença grande na execução entre eles dois. Pelo corte requerir cânticos e selos manuais, a propriedade do corpo de Homem Heian seria muito mais efetiva, rápida e principalmente fatal. Resumo das habilidades de cada rei apresentado, podemos enfim definir: Sukuna é realmente mais forte no corpo de Megumi ou o Heian reencarnado daria conta? A resposta é... Depende. Sukuna na Era Heian. Eu acho que depende. Depende do inimigo, mas em termos gerais é o da Era Heian sim. O da Era Heian é mais forte. Mas depende do inimigo, porque Jujutsu é tudo situacional, cara. Tudo muito situacional, tudo muito à mercê do preparo, à mercê do cenário, à mercê de quem você tá enfrentando, da técnica do adversário, do que o adversário sabe usar ou não sabe usar.
Imagina, o cara tem tudo, o cara é muito foda, só que o cara não tem uma técnica anti-domínio. Com uma expansão de domínio, você pode ganhar dele. Mesmo ele sendo muito roubado em várias coisas. Então, cara, é uma coisa que depende muito. Jujutsu, o sistema é muito legal por causa disso, porque tem muitas variáveis. Muitas variáveis. Mas o Meguna é perfeito contra personagens como o Satoru Gojo, e eu já vou explicar isso. No confronto físico, ao considerar todas as capacidades de ambos, o Heian tem uma vantagem grandiosa no que diz respeito trocas de soco. Melhoria nos golpes com energia amaldiçoada, 4 braços ao invés de 2. 4 Kokusen, já pensou? E principalmente, força física e resistência naturalmente maior pelo corpo. Isso fica evidente quando o Kashimo chega para lutar contra o Meguma, entre aspas, enfraquecido. Mas mesmo assim, a versão da forma Heian... Entre aspas, não. Enfraquecido. Ele tá enfraquecidaço aí. brincou com o Hajime com o uso da sua técnica. Mano, ele tava enfraquecidaço. Tipo, tava cagado já. Mas, tanto é que assim que ele ia tomar o ataque que estoura do Hajime, ele falou, opa, é agora. Enfraquecido, mas mesmo assim a versão da forma Heian brincou com o Hajime com o uso da sua técnica Criatura Mística Ambar, da qual dá um buff de velocidade e agilidade bem maior. Enquanto temos um Megumi apanhando com socos na cara e sendo pego de... Aí, esse painel aí também é uma parada que a galera usa pra upar muito o Kashimo, tá? Que é o Sukuna sendo surpreendido e tomando um socão na cara. Eu acredito aqui que a velocidade do Kashimo seja equiparável à do Sukuna. Eu não acho que ele é mais rápido. Eu acho que o Sukuna ficou surpreso com ele ser tão rápido. E por isso ele tomou. Mas não necessariamente ele é mais rápido que esse Sukuna, tá? Eu não acho que ele seja mais rápido que esse Sukuna. Eu acho que foi mais o efeito de surpresa. cara e sendo pego de surpresa, o 4 braços acertou o golpe. Mas também minha interpretação, tá, galera? É isso aí. Golpes duplos, surpreendeu por trás, acertou cotoveladas e finalizou com um corte mundial. Assim como o próprio Deus do Trovão analisou com o raio-x, aquilo é perfeição absoluta. Tudo bem que o Meguna só tomou aquela apanhadinha por conta dos danos causados pela luta contra o Gojo. Ele tava sem um braço e com um olho danificado devido ao vazio roxo que ele tomou. Ele entra na forma Heian justamente para regenerar esses ferimentos. É uma forma de cura e o Gege Akutami deixa isso claro. Mas pelo menos para mim, fica claro que corporalmente a versão ruiva é muito superior não só por esse recorte que eu trouxe, mas pela decorrência do combate de Sukuna contra os feiticeiros. Ele aguentou muita porrada. Mano, pra enfrentar mais de um inimigo, essa forma é muito boa. A outra também porque envolve Shikigami, só que essa aí envolve golpes em área, envolve ele fazendo 1001 coisas ao mesmo tempo. Então, tipo assim, como usuário, eu acho que essa forma é bem superior. A outra é muito boa, porque tem o Mahoraga, só que quando você tá enfrentando vários inimigos, o Mahoraga não vai conseguir se adaptar a tudo. É uma coisa ou outra, né? Então, tipo assim, ele pode até ir se adaptando, mas basta chegar mais um e acabou. Sabe? Deu muita porrada e recebeu expansões de domínio, brincou em muitos dos confrontos e esse ponto, sem sombra de dúvidas, é pra ele. Agora falando do que talvez mais importa, que é a versatilidade e o confronto entre técnicas inatas que os dois poderiam ter, vamos considerar dois Sukunas com o cérebro totalmente intactos e com os aprendizados tirados da luta contra Satoru Gojo, incluindo expansão de domínio com apenas um selo de mão e a regeneração cerebral com técnica reversa para reutilizar o domínio mais de 2 a 3 vezes. Tudo bem que inicialmente nenhum desses Sukunas tem essa capacidade de regenerar o córtex pré-frontal para regenerar a técnica inata, mas se tratando do mesmo personagem, tanto o Heian quanto o Meguna poderiam fazer isso numa provável luta contra o Satoru Gojo, que é aprender vendo ele executar. Cara, é um gênio, né? E aqui, meus amigos, fica muito igualado. O Meguna com a técnica das 10 sombras teria não só uma Horaga, mas a totalidade a unificar os Shikigamis um com os outros. Essa mecânica é chata, hein? Essa mecânica aí é muito chata das 10 sombras de totalidade, mano. Entrega uma versatilidade literalmente imprevisível, juntando diversos padrões de habilidades diferentes em uma única sombra. Além disso, ele pode manifestar as próprias capacidades com gestos corporais, assim quando ele imitou o movimento do sangue perfurante para criar o poder do elefante máximo, uma façanha bizarra. Essa versão tem a vantagem única de Sukuna é chataço, moleque. poder oscilar entre duas técnicas inatas, por mais que ele não possa as usar simultaneamente em conjunto. Já o da Era Heian não apresenta nada de diferente ou anormal em comparação a algo que o Meguna não possa fazer, sendo na verdade até um pouco menos versátil pela ausência das 10 sombras. Mas eu creio que a vantagem corporal aqui seria definitiva. Isso aí é a comparação entre versatilidade e potência, ao meu ver, porque, mano, o Sukuna Heian é potência, é desastre natural e é isso aí. O outro é um pouco mais contido, mas esse aí, cara, é potência pura, é cântico, é mudra, é a porra toda ao mesmo tempo.
Pode vir um inimigo, 2 inimigos, 3 inimigos, Hiten, Kamutoki. E é isso, mano. É um boss final. Ele luta contra todo mundo ao mesmo tempo. Afinal, mesmo não tendo ela, este Sukuna utiliza o clivar e desmantelar com um refino absurdo e tem ferramentas disponíveis para amplificar eles através de cânticos, selos e os pactos que faz recorrentemente. O Sukuna no corpo do Megumi também poderia fazer isso, é verdade, mas não na mesma velocidade. Tanto o corte E não simultaneamente. Tem isso também. Esse Sukuna consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Esse que é o ponto. E isso é muito bom para lutar contra grupo. Muito, muito bom. Mundial, quanto à expansão de domínio e até mesmo a cesta de Vimioka, técnica anti-domínio para anular o acerto garantido Ó, só pra você ter uma noção, a cesta divina ele consegue usar enquanto outras 2 mãos estão livres, mano. de expansões, exigem Que ridículo, cara, é ridículo. selos de mão. E aí entra a vantagem dessa versão. Enquanto Meguna precisa focar em segurar ao máximo para ganhar tempo e surtir efeito às adaptações, Sukuna Heian é uma máquina de pressão. Muita gente não entende, mas com um cérebro full, essa versão poderia abrir o santuário com um par de mãos, enquanto entoa cânticos e faz selos de mão com uma das mãos, despejando cortes mundiais no alvo e ainda com o braço que sobrou empunhar a Kamutoki para invocar relâmpagos à vontade na cabeça É tudo ao mesmo tempo, velho. É muito difícil de lutar contra isso. de quem quiser. Tudo isso ao mesmo tempo, meu amigo. Não tem como você peitar Sim. esse cara. Você até pode falar assim, mas o corpo do Fushiguro Megumi pode fazer isso perfeitamente. Afinal, ele é o próprio Sukuna. Só que entendendo o estilo de jogo, vamos falar num aspecto mais RPG, o estilo de jogo de Fushiguro Megumi, ele foca muito nas habilidades das 10 sombras, justamente para dar tempo para adaptação do Mahoraga. Esse foi o jogo que ele fez contra o Gojo. Não é Até por isso que ele apanha. Até por isso tem vários momentos em que ele toma ataques. Porque ele tá tentando ganhar pela adaptação e pelo tempo. Então ele não tá usando tudo que ele tem exatamente pra ganhar tempo. Pra conseguir counterar com certeza da vitória. confirmado que ele faria isso contra outros personagens, é claro. Mas contra personagens de quilate mais alto, Sim, o Megumi, quer dizer, o Sukuna se segurou. Se segurou. Pior que esse é o foda. o Mahoraga, as 10 sombras, é perfeito pro Sukuna se adaptar a técnicas que ele naturalmente não pode superar. E é por isso que eu concordo que o corpo do Megumi é perfeito para enfrentar o Gojo. Afinal, o próprio Honrado confessou que as 10 sombras é a técnica que tem potencial para superar o usuário dos 6 olhos. E a própria história confirma isso. É óbvio, se não fosse pelo Mahoraga, o corte mundial provavelmente nunca existiria, pois a referência exercida pela adaptação é a peça fundamental pro rei cortar. Durante vários momentos na luta, quanto no pós dela, é afirmado que o Megumi estava limitando o uso de técnicas para focar na estratégia do Mahoraga. Tudo isso para que no final tivesse o resultado do corte, aquele que venceu o Honrado. Então aqui se trata unicamente de opção do próprio Sukuna. É uma real incógnita se o Sukuna Heian poderia conseguir reproduzir esse efeito sem o Shikigami, mas não é nenhum absurdo cogitar que com as mesmas artimanhas, isto é, os selos, as vozes, os cânticos, ele poderia fazer algo semelhante durante o confronto contra o Gojo, mas é algo que a gente nunca vai saber, afinal, o próprio Sukuna escolheu o corpo do Megumi para isso, né? No final de tudo, tudo vai depender do tipo de adversário que o Sukuna tá enfrentando. A obra deixa isso claro. Exatamente. Para algumas situações, um é melhor, para outras, outro é melhor. Mas tudo em Jujutsu é isso. Tudo é muito situacional em Jujutsu. Claro, onde o Sukuna é esperto o suficiente para entender que o caminho mais fácil para derrotar o Gojo era acessando o corpo do Megumi, que ainda era uma aposta, e não simplesmente reencarnando em Yuji Tadori, que podia o reprimir como quiser. Em toda a lore entre o Rei das Maldições e os 6 Olhos, Yomen esteve na desvantagem de estar em corpos que não era seu, e mesmo assim, aproveitando das pequenas brechas que o Yuji o liberava com o controle do corpo, ele bolou um plano para entrar no corpo do moleque com a habilidade perfeita para o cenário perfeito contra o oponente perfeito. Mas a O cara é malandro, né, mano? grosso modo, o Heian, por questão eficiência e de, entre aspas, já ser o costume de Sukuna, usando os 4 braços, a Kamutoki e tudo mais, Potência também, potência dele é muito maior com os selos e com os 4 braços, é muito bom. seja o mais efetivo contra todo o resto do verso. Meguna é para o Gojo, e na minha opinião, o mérito todo tá no Sukuna de qualquer forma em aproveitar todas as oportunidades. Meus amigos, eu tentei Muito explicar legal, essa mano. dúvida entre duas versões diferentes do Sukuna de uma forma onde eu pontuasse realmente o que importa, que é onde o corpo de Fushiguro Megumi é essencial e vital para ganhar do Gojo. O próprio Satoru afirma na cena emblemática do aeroporto que mesmo sem a 10 sombras ele não sabe se ganharia do Sukuna. Então é uma resposta que a gente nunca vai ter. Cara, mano, assim, é difícil pra caralho de saber, mano. Difícil pra porra, porque tem meios? Tem. Só que, por outro lado, também tem, né? E é foda, é foda, é foda.
mas que narrativamente, na minha opinião, é claro que o Heian reencarnado, ou propriamente o Sukuna usando seu corpo original, algo que a gente nunca viu e eu acho que nunca iremos ver agora em Jujutsu Kaisen módulo, muito difícil ter alguma amostra do Sukuna na era Heian. Então, fica nas... Podia ter um spin-off, mano, podia ter um spin-off só disso, só do Sukuna na era Heian, só pra mostrar tudo que ficou na era Heian. E pra valorizar a era Heian, né? Isso valorizaria tudo. Isso valorizaria até o jogo do abate, que é baseado, né? O plano do Kenjaku é trazer a Era de Ouro de volta. Então, mano, ia ser muito bom se tivesse um arco novo só sobre a era Heian. Acabou, pronto. Faz isso e para aí, ó. Pronto, acabou. Acabou, Jujutsu perfeito. Era só isso. Só faltou isso. Entrelinhas fica pra gente teorizar, fazer esse tipo de vídeo pra realmente discutir como seria este cenário. Essa é a minha visão, é a minha opinião. Deixa aí nos comentários se você pensa algo diferente, se eu esqueci alguma coisa que poderia ser levada em consideração, e a gente pode estar construindo essa comunidade de Jujutsu Kaisen de forma saudável, Boa. que é o essencial. Bem, amigos, é isso. O lance é a interpretação de texto, mano. A galera não lê Jujutsu. E é isso aí, mano. E a popularidade também é uma parada que ferra muito a comunidade de Jujutsu, porque é muito popular, e aí a galera acha que porque é popular é fácil e simples, vai lá ver e fala, tipo, caraca, mano, não entendi nada, mano. Nossa, mano, mal escrito, por quê? Porque eu não entendi, mano. É foda, é foda. Mas Jujutsu é muito legal. Às vezes é um pouco complexo, por causa, né, você tem que parar pra, pera aí, isso aqui, tá, isso aqui, tá, entendi. Então, complicado, mas legal, mano, legal. Bem divertido. Bora pro último vídeo da noite?